Como já informamos para vocês, né? Estamos dentro desse tema, desse mês de metanoia, de câmbio de mente, pero delante del momento que estamos vivendo acá em Chile, de política, encontramos por bem trazer algumas instruções, queridos, que são preciosas, que são bíblicas e que seguramente vão bendecir nossas vidas. Amém? E não deixa também de estar dentro do tema de metanoia, porque a palavra nos leva a um câmbio de mente. Amém? Não é para pensar como o pastor pensa, como eu penso, mas como a palavra de Deus pensa. Porque a palavra de Deus é como Deus pensa. Amém. Aleluia? Aleluia. Então, vamos acá começar. Sabe, queridos, vamos ter essa eleição dia 27, sim? 26 e 27, em verdade. Serão 2 dias. Amém? De instruções na palavra de Deus, e é um momento importante para a nação. Na verdade, nesse momento, vocês vão dar 4 votos. Quem sabe para quê? Governador, conselheiro, alcalde e concejal. Amém? São, digamos assim, algo bem importante. São pessoas que vão estar em posição de autoridade e suas decisões afetam nossas vidas. Amém? Amém? Não sou chilena, pero vivo acá, então por supuesto afeta a minha vida também. Amém? Então, é importante esse momento para a nação. Em quem vamos eleger, quem vamos poner em uma posição de autoridade. Então, como cidadãos, temos esta responsabilidade de eleger bem um candidato. E eu te digo, queridos, que como cristianos, temos uma responsabilidade maior a um. Amém. Porque temos um conhecimento que muitos não têm. Então, digamos que nossa responsabilidade aún é maior. Então, é comum, queridos, às vezes que a gente pense, pero mi voto é só um voto, não há a diferença, não é importante. É um engano pensar assim. Cada voto é importante. Amém? Amém. Sabe que às vezes há eleições que os candidatos quedam empatados. Um voto faz a diferença de quem vai estar em el poder, de quem vai estar em essa posição de autoridade, de quem vai te representar. Aleluia. Amém? Então, o Ministério Verbo de Vida, em el ano de 2022, elaborou esta cartilha, em português, né? Cartilha de orientação político-social, né? Que é um guia de orientação político-social, digamos assim, e não é para falar de política em si. Pero o propósito desta cartilha ou deste guia é falar sobre princípios e valores bíblicos. Amém? E por supuesto, queridos, isso vai nos iluminar, não somente para eleições, mas para todo, para nossa vida, porque é a palavra de Deus. Amém? Então, acá, essa cartilha, o guia, né? Ela foi realmente distribuída em las igrejas, foi dada para os hermanos. Ela existe online, mas não há como barrar. E logrei... E assim, parágrafo por parágrafo, fui barrando del sítio e hice a tradução dessa cartilha. Hoje vou trazer algum dos princípios, não todo, algum dos princípios que estão acá para bendecir nossas vidas. Amém? Então, qual é o propósito desse guia, ou de eu estar acá hoje falando sobre esse tema para vocês, né? Esse guia ele foi elaborado com o propósito de orientar a los miembros de la iglesia para que haga buenas elecciones en el proceso electoral. Como vamos fazer buenas elecciones? Tendo um conhecimento baseado na palavra. Sim? Porque às vezes, queridos, podemos sim ter conhecimento sobre os candidatos, aquilo que eles querem mostrar. Mas temos o Espírito de Deus, que nos revela e nos mostra todas as coisas. Então, podemos fazer boas eleições, sendo guiados por el Espírito de Deus, mais do que mirando uma informação. Ele também tem o propósito de educar a los cristianos para que hagam eleições alinhadas com os valores de la palavra de Deus, para que puedan votar de maneira que glorifique a Deus. Aleluia. Uau! Sabe, queridos, quantas eleições eu já tive em minha vida, pero nadie havia me dito que eu podia votar de uma maneira que glorifique a Deus.
Aleluia. Que coisa maravilhosa isso, sim? Amém. Aleluia. Porque a desinformação, queridos, pode trazer muitos danos para a vida das pessoas. Então, entre suas diretrizes, suas ensinanças, essa cartilha, ela traz 4 de nossos valores que podem ajudar a los cristianos a pensar exatamente de uma maneira que glorifique a Deus. Então, o propósito, queridos, é trazer essas diretrizes válidas para que todo cristiano pueda ir bem em todas as coisas, assim como diz o apóstolo Juan, né? Desejo que te vaya bem em todas as coisas. Porque se não hacemos buenas eleições, queridos, mais adelante podemos não ir tão bem. Isso vai ser um reflexo ou uma consequência de lo que vamos decidir agora. Sim ou não? Sim, queridos. Um povo sofre, uma nação sofre se uma autoridade mala está posta em el governo. Basta mirar para algumas nações aí, não vou nem mencionar, que vocês sabem muito bem. Temos visto acá, queridos, como está Chile, por estrangeiros entrando, porque em sua nação outros líderes estão indo mal, traindo sofrimento para o seu povo, e o povo está indo para onde pueda para huir desse sofrimento. Então, entende que é importante? Aleluia. Estamos fazendo o que nos corresponde. Acá eu pus uma frase acá de Tiago Garcia, é um jovem casado, já tem filhos. Ele é abogado do Ministério Verbo de Vida. Ele faz parte também da diretiva do Ministério Verbo de Vida. Ele ajudou como abogado em la elaboração também desse guia, né? Quando as igrejas vão abrir as igrejas, todo aquele processo, aquelas coisas que nós também estamos passando por isso, buscamos informações também de ele, né? Ele é o líder, mas ele tem toda uma equipe de abogados do ministério. E ele disse: "Nuestro desejo é que os membros de Verbo de Vida, aqueles que formam parte de nossa denominação, tenham voto livre, consciente e que reflete os valores da palavra de Deus. Entendemos que nos corresponde a nós outros a educação para sensibilizar a las personas de hacer a melhor eleição que reflete o caráter cristiano. Somos representantes de Deus aqui em la tierra e como hijos de Ele devemos ter eleições que refletem seu caráter." Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Essa é a nossa visão, esse é o nosso desejo, esse é o que hacemos com a unidade que temos, né? Como falamos para vocês, somos somos muitos, mas somos em unidade. Amém? E essa unidade se dá por el conhecimento também. Aleluia. Então, segundo Tiago Garcia, queridos, em qualidade de instituição religiosa, o Verbo de Vida tem sua existência pautada em los princípios e valores de la palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, estas instruções que vou apresentar algumas coisas para você aqui hoje, estão basadas em las doutrinas da Bíblia, fundamento de toda nossa crença religiosa. Que quero dizer com isso? Que não é um pensamento de uma pessoa. Amém? Não é o que eu penso ou que o presidente do Ministério Verbo de Vida pensa. São valores bíblicos e cristianos. Por isso vamos te mostrar em la palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia! Então, vamos começar pensando um pouco sobre a igreja. Amém? Há uma responsabilidade que está sobre a igreja em seu comportamento, em lo que predica, em lo que hace. Então, a igreja, como sabemos, é o que? O corpo de Cristo. Amém? Cada um de nós outros acá, individualmente, somos membros desse corpo. Pero não estou falando acá, nesse momento, de igreja Verbo de Vida. Estou falando de igreja de Deus. Qual seja a denominação. Amém? Amém? Cada igreja, cada hijo de Deus é seu corpo em la tierra. Estou falando agora de uma maneira general. Sabemos que a palavra também nos ensina que como igreja somos o que? La sal de la tierra e la luz del mundo. Que poder que há em isso.
Amém? Sal de la terra. Sabe, queridos, quando uma pessoa, vou falar cá de Pam, eu sei que ela é boa haciendo comidas, esse não é meu dom. Então, quando uma pessoa hace uma comida rica, buena, e aí a pessoa, o que tem, quais são os ingredientes, assim, lá a senhora Hermânia sabe acá, quais são os ingredientes, o que há nessa comida, há isso, e começa a falar dos ingredientes. Sabe, há um ingrediente que nadie pergunta, pero se ele não está presente, al tiro você sabe. Qual é? La sal, verdade? Nada vai perguntar se puseram sal, pero se ele não está, como está essa comida? Você sabe al tiro que não há sal em la comida. Assim somos nós outros. Assim é você acá em la tierra. Donde está? Tu eres la sal. La sal hace la diferença donde está. Para isso estamos acá, queridos. Para hacer la diferença. Amém. Aleluia. Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Jesus disse isso. Vós outros... Diga comigo, yo soy la sal de la tierra. Agora presta atenção no que Jesus disse acerca de la sal. Se la sal se desvaneciere, com que será salada? Não sirve mais para nada, sino para ser echada fora e olhada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Uma cidade assentada sobre um monte não se pode esconder. Então ele mostra a importância tanto de la sal como ser la luz. Amém? Sabe, queridos, em la logo de nossa igreja há um faro. Amém? Porque levamos a la luz da palavra para o alcance de outras pessoas. Então, é importante como sal de la tierra, queridos, o que nós outros hacemos ou derramos de hacer. Sendo luz, necessitamos reflejar essa luz durante esse processo eleitoral, durante todo o que hacemos. Vamos fazer a diferença. Amém? Com aquilo com as eleições que hacemos, digamos assim. Por isso é tão importante o comportamento que cada um de nós outros tenha como igreja. A palavra também nos ensina, queridos, que temos, digamos assim, uma doble cidadania. Quem sabe? Somos chilenos? Somos, mira, já sou. Por isso temos que votar, amém? Pero, queridos, somos cidadãos del cielo. E temos que considerar esta doble cidadania. Amém? Porque não é solamente o ser chileno. É considerar quem tu eres por la eternidade. Porque por la eternidade tu não vai ser chileno. Tu és cidadão de los cielos. Tu tens outra cidadania. Por agora, temporariamente, nós outros somos chilenos. Amém? Aleluia. Pablo dijo acá en la carta a los filipenses en capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder com el qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Aleluia! Então, como cidadãos de los cielos e de la tierra, temos direitos e deveres. Amém? Isso não é só naturalmente, como chileno, pero também espiritualmente, como cidadãos de los cielos. Temos direitos e deveres, ou obrigações. E temos que cumprir com isso. Amém? Porque sabemos que consequências podem vir quando nos ponemos em uma posição de desobediência. Então, há diretrizes bíblicas de como conduzir-nos aqui em la tierra. Estando em el mundo, pero não permitindo que el mundo esteja em nós outros. Amém? Esse é um dos propósitos que estamos acá trazendo, essa luz, essa instrução para tu vida. Sabemos, queridos, isso é uma verdade, que o campo político se ha volto com muita corrupção. Sim ou não?
Para toda parte, para todo lado, digamos, para toda nação. ¿Por quê? Porque o pecado está em el mundo. Nada é perfeito, então não há como. Esse campo político se ha vuelto corrupto e desprovido de ética, onde os interesses individuais, né, de cada um estão por encima de los intereses de la población. Aunque muitas pessoas, em nome de la población, del pueblo, né, puedan expressar seus interesses, o que ele está defendendo, pero muitas vezes, em verdade, ele está buscando seus próprios interesses, seus próprios, aquilo que lhe interessa. Então, em esse cenário, a igreja se limitou, digamos assim, a orar por las autoridades, porque, em verdade, a palavra de Deus nos dijo isso, nos ensina que devemos orar pelas autoridades. Pero, queridos, podemos fazer algo mais, amém? Do que estar orando. Por supuesto, isso é inquestionável, que temos que estar orando por autoridades. Pero a Bíblia também nos ensina a añadir a nossa vida de oração, digamos assim, atitudes de fé, queridos, e comportamento que podem fazer a diferença. Sabe, Pablo disse que a fé sem obras é muerta. Não é assim? Verdade, Santiago, perdão. Que a fé sem obras é muerta. Então, temos, queridos, que ter atitudes dentro de lo que nos corresponde, dentro de lo que podemos fazer. Temos que fazer algo. Então, digamos que de uma maneira general, falando da igreja de uma maneira general, podemos pensar desta maneira. Quando pensamos em nossa igreja, especificamente, o verbo de vida, ela é uma organização totalmente apartidista ou não partidária. Não tomamos esta postura, não temos essa atitude de tomar um partido ou eleger um político, aunque individualmente, amém, estou falando acá como instituição, pero individualmente sim, temos que fazer eleições. Me explico? Amém? Por supuesto, temos que elegir, pero como instituição, não hacemos isso. Amém? Aleluia. Hasta por tantas coisas que já falei e por como é esse mundo político. Porque, queridos, já vimos muitos exemplos, hasta de pessoas que são cristianas, pero quando entram em esse mundo político, queridos, se deixam corromper por el meio e aí empeça a ir por outro caminho. E aí, per tal igreja não apoiou esse candidato, mira a hora o que está fazendo. E como se queda o nome da igreja? Amém? Estamos aqui para levantar a bandeira de Cristo. Amém? Individualmente, sim, pero como instituição, não. Aleluia. Então, institucionalmente, explico isso, a igreja não apoia, não indica ou elige a nenhum candidato, pero deseja cumprir sua responsabilidade de educar e instruir. Isso é o que hacemos. Amém? Não tomamos partido como instituição, pero queremos educar e queremos instruir. Não significa que não vamos fazer nada no que corresponda a essas atividades. Então, não temos, queridos, partido político e não elegimos candidato. Por suposto, estou falando como instituição. Não temos partido político e não elegimos. Por quê? Igreja não vota. Quem vota? Os membros. Não é assim? Então, a igreja em si, ela não pode votar, ou o ministério, verbo de vida também não. Então, entendemos que nos corresponde a educação para conscientizar a las pessoas de fazer melhor eleições. Eleições que refletem o caráter cristiano, os valores da palavra e a natureza da nova criatura que temos, porque hoje estamos em Cristo. Amém. Então, nosso propósito de educar, queridos, de instruir, é com esse propósito aqui, para que podamos ser um exemplo e podamos fazer buenas eleições. Você se alegra com isso? Amém. Amém? Glória a Deus, queridos, que hacemos parte de um ministério, de uma igreja que é consciente.
de seu papel de educação em esse sentido. Amém? Então, temos a consciência e a claridade de nosso papel educativo, mas não temos um candidato oficial. Cada pessoa é livre de tomar suas decisões dentro dos valores que a palavra de Deus estabelece. Amém? Então, nosso desejo e propósito é que todos nos convirtamos cada vez mais em praticantes da palavra e não somente oyentes. Amém? De que adianta termos tanto conhecimento se não estamos praticando o conhecimento que estamos recebendo? Então, queridos, em esta cartilha, como falei, o ministério apresenta esses 4 valores: a liberdade, a valorização da vida, o matrimônio, família e a questão também das drogas. São temas bíblicos, digamos assim, amém? Por isso que vamos mirar a palavra de Deus para entender o que a palavra de Deus nos habla acerca desse tema. Nosso propósito ao abordar esses temas é exponer o quê? A doutrina da palavra, não o que pensamos, amém? O que pensamos guardamos para nós outros mesmos, pero o que a palavra habla, não. Isso sim, temos que proclamar. Então, não se trata de uma opinião, sino de valores e crenças que marcam esses assuntos em la palavra de Deus. Então, em o uso da ampla liberdade religiosa, você sabe que você tem isso? Constitucionalmente, um chileno, assim como os brasileiros também, amém? Temos esta liberdade religiosa que nos é constitucionalmente assegurada em el Ministério Verbo de Vida, se autodetermina publicamente suas crenças e valores. Então, porque temos essa liberdade acá em Chile, assim como temos também em Brasil, podemos declarar aquilo que creemos. Amém? Somos livres para declarar aquilo que creemos, porque creemos basado em la palavra de Deus. E assim temos que fazê-lo. Então, com relação à liberdade. A liberdade, queridos, é um de nossos direitos e garantias fundamentais em la Constituição. Sabe, queridos, eu não sei se vocês já buscou conhecer um pouquinho mais da Constituição de Chile. A Constituição de Brasília eu tinha em minha casa. Eu busquei comprar cá de Chile, mas não logrei. Mas eu busquei na internet, leí algumas, não leí toda, mas leí alguns aspectos e tomei nota cá de alguns pontos que considero importantes para nosso conhecimento. Principalmente, amém? Para aqueles que são chilenos. Sabe, queridos, em la Constituição de Chile, em um capítulo 1, que empieza falando sobre as bases da inconstitucionalidade, no artículo 1, ele que traz como tema: as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Está na Constituição de Chile. E se não conhecemos, queridos, os direitos que temos, como vamos lutar por eles? Verdade? E esse mesmo artículo, capítulo 1, artículo 1, ele habla: la família é o núcleo fundamental de la sociedade. Bonito, não? Hermoso em el papel? Pero em la realidade, queridos, isso é um grande tema. Por quê? Porque lá questiona hoje em dia qual é o que determina uma família. Para nós outros, como cristianos, o que é uma família? Como Deus determinou a família? É um homem, uma mulher se unem em matrimônio, generam filhos e está formado uma família. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Pero hoje em dia as pessoas estão defendendo outros valores, outros princípios. Família não é mais um homem e uma mulher. Pode ser 2 mulheres, 2 homens, sei lá o que ser, tantas coisas, porque não estão fundados ou basados na palavra de Deus.
Então, esse é um grande tema, está na Constituição. A família é o núcleo fundamental da sociedade. E o tema é o que se entende como família hoje em dia. Então, isso é importante por quê? Porque você vai elegir pessoas. O que ela pensa sobre família? Porque o que ela pensa vai ser refletido em seu trabalho, em suas decisões, em las leis que vão aprovar. Entende como é importante o que estamos fazendo? No capítulo 12, não vou ler todo isso. No capítulo 3, que habla de los derechos e deberes constitucionais. Artículo 19. La Constituição assegura a todas as pessoas de Chile, amém? Artículo 1. El derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. El derecho a la vida. O que passa hoje em dia? As feministas estão lutando por el derecho al aborto, abortar, porque entendem que é seu corpo e que elas têm que tomar as suas próprias decisões, não é? Então, você imagina que pessoas que defendem esse ponto de vista, essa posição, são eleitas, que vão ser defender leis segundo o que elas creem, que não há base na palavra de Deus. Então, esse mesmo capítulo 3, artículo 19 da Constituição de Chile, em parágrafo 6, habla sobre a liberdade de consciência, a manifestação de todas as crenças, o exercício livre de todos os cultos que se oponga a la moral, as buenas costumbres e al ordem público. Parágrafo 7. El direito à liberdade personal e à segurança individual. Parágrafo 2, parágrafo 12º. Assim? A liberdade de emitir opinião e a de informação sem censura prévia, em qualquer forma e por qualquer meio, sem prejuízo de responder de los delitos e abusos que se cometem em exercício de estas liberdades, de conformidade à la lei, la que se deve de ser el quórum qualificado. Entre outras, né? Eu destaquei acá essas porque hablam de la liberdade. Então, queridos, sabemos que isso está sendo cambiado, não somente em Chile, como muita coisa em Brasil também está sendo cambiado. E há que defender essa liberdade que temos. Amém? A Constituição como temos. Vocês viram acá em Chile quando se foi elaborar, né, votar pessoas para elaborar uma nova Constituição, viram o que passou, não é? Que pessoas, queridos, algumas sim qualificadas, pero outras sem nenhuma qualificação, foram eleitas para ser um trabalho tão sério e tão importante. Não é assim? Pero em quem estava a decisão? Em las personas, em el pueblo de elegir. Então, queridos, se mais igrejas estuvieran trabalhando para conscientizar os evangélicos, o pueblo de Deus, podemos sim fazer a diferença em nossa nação. Amém? Então, a liberdade é o centro nuclear de nossa vida em Cristo. Recuerda que abri para vocês que temos uma doble cidadania. Amém? Natural, digamos assim, la celestial. Então, em esta cidadania natural, digamos assim, temos como direito garantizado a liberdade. Amém? Em vários aspectos. Assim como também em Cristo. Sabe, Jesus, ele nos chamou para a liberdade. O apóstolo Pablo, acá na carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 14, dijo: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que não useis la libertad como ocasión para la carne, sino serviu por amor los unos a los outros, porque toda a lei em esta sola palavra se cumpre: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Amém? Então temos esta liberdade, queridos, tanto em Cristo como naturalmente hablando. Então a Bíblia nos ensina
El amor a Dios que el amor a Dios y al prójimo son los límites que imponemos em el exercício de esta liberdade. Então vamos exercer esta liberdade, considerando, queridos, esse amor a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então, cada deve fazer uso de seu livre albedrío para elegir o caminho a seguir, sabendo claro que cada eleição traz consigo suas consequências, seja positivas ou seja negativas. Amém? Sabe que você foi para Cristo não por uma imposição, verdade? Sim ou não? Amém. Você foi livre para ir a Cristo, para confessar Jesus como Senhor e Salvador. Assim deve seguir, amém? Assim deve ser em nossas vidas. Somos livres para hacer eleições, pero agora devemos estar conscientes que as decisões que hacemos vão ter consequências, seja positivas ou negativas. Então, esta ampla liberdade não deve servir como excusa para invadir ou desrespeitar a liberdade de outro. Assim como temos direito em nossa Constituição à liberdade, o outro também tem igual. E parece que as pessoas não entendem isso. Amém? Amém. Então, em lo que respeita a la liberdade, por exemplo, de expressão, de hablar, ou o direito ao voto, cada é livre para elegir como votar e como comportar-se em la divulgação de essa eleição ou não. O que tem passado, queridos, que muitas pessoas excedem esse limite de liberdade ou têm atitudes que não correspondem a um cristiano. Então vamos ter cuidado com isso, queridos, porque não somos cidadãos solamente desta terra. Somos cidadãos del cielo, representamos o reino de Deus. Como falamos, como nos comportamos, é importante. Vamos estar dando testemunho. A propaganda, queridos, partidária, a militância política, estão abrigadas por la capacidade eleitoral ativa que cada de nós outros tem. E a forma de participar em elas ou não é também uma livre eleição nossa. Sim ou não? Então, em cima de todas estas capacidades e direitos que temos, o amor a Deus, assim como está escrito em esta palavra, já ha sido esse amor que já ha sido derramado em nosso coração. Porque já estamos em Cristo, já temos esse amor de Deus em nós outros, que nos leva a amar, a respeitar a todos, incluso aqueles que adoptam, digamos assim, uma posição contrária ou oposta à nossa. Então, isso é o que leva a confrontos, a desordens, a tantas coisas malas que sucedem. Porque por não concordar com a maneira com que o outro está falando, se encontra em el direito, né, de estar falando e temos a liberdade de falar e de opinar. Pero sabe, hay um dicho que habla que mi liberdade va hasta donde empieza la del prójimo. ¿Sí ou não? Então, temos que valorar por isso. Por quê? Porque políticos, queridos, pessoas que estão sendo puestas em posição de autoridade vão tomar decisões que podem, queridos, digamos assim, nos limitar em esta liberdade que temos. Sabe, em Brasil, um exemplo, havia um político que estava querendo fazer uma lei que queria obrigar a los pastores a ser casamento de quem... De todos, digamos assim. Então, vocês queriam postar uma lei por quê? Porque estava naquele tema de o que se considera como família. Então, se considera que família pode ser 2 homens, 2 mulheres, se querem ser um matrimônio, então estavam querendo fazer uma lei para obrigar, se eles querem ser um matrimônio, qualquer igreja que eles foram, o pastor seria obrigado a ser matrimônio. E nós outros não hacemos. Glória a Deus, temos um estatuto da igreja que nos resguarda, que nos assegura disso. Pero, queridos, que passa se uma lei dessa é aprovada? E chega um caso desse na igreja e o pastor não, acá não hago. Que eles fazem? Vai preso. Vai preso porque está desobedecendo uma lei.
E quem hizo essa lei? Personas que a população puseram em posição de autoridade. É muito sério, queridos. É muito sério o que está acontecendo em todo o mundo. Então podemos fazer a diferença sim. Não se quedem pensando, é solamente meu voto. Sim, tu voto faz a diferença. Porque tu vais votar com consciência de lo que estás fazendo. Então é importante pensar sobre esse tema da liberdade. Outro tema, valorização da vida. Esse tema de aborto, já falei um pouquinho também. Vemos que Deus, queridos, estabelece em sua palavra essa valorização da vida. Por quê? A vida é o quê? Um dom de Deus. Não é algo del acaso, não. É um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. A vida é um dom concedida por Deus e deve ser protegida. Amém? Não deve ser manchada bajo nenhum pretexto. A Bíblia nos assegura, queridos, que a vida empieza ¿dónde? Em el ventre. Amém? Aí empieza a vida. E aqui está todo um tema, igual que a família, de determinar, os cientistas e outras pessoas querem provar que a vida verdadeiramente empieza depois do nascimento, não é? Pero a palavra é muito clara que a vida empieza em el ventre. Aleluia! Vê cá, Salmo 139, versículo 13 e 16. Porque tu, hablando del Senhor, o salmista disso, formaste mis entranhas. Tu me hiciste em el ventre de mi madre. Mi embrião vieram tus olhos. Imagina que coisa maravilhosa, queridos. Um embrião, um ser que aún está se formando, contemplou a Deus. Aleluia! E em tu livro estavam escritas todas aquelas coisas que foram luego formadas, sem faltar uma de elas. Aleluia! Isso é algo poderoso, queridos. A vida, a criação de Deus. Há outros textos também que mostram isso. Jeremias, o profeta, em capítulo 1, versículo 15, ele disse: antes que te formasse, agora imagina isso, antes, diga comigo, antes que te formasse, em el ventre te conheci, e antes que nasciste, te santifiquei e te di por profeta a las naciones. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, hasta tu mamá só te contemplou com seus olhos depois do nascimento, pero Deus te contemplou antes. Tu espírito vindo de Deus, Ele te contemplou, Ele tinha planos e propósitos para tu vida, desde que tu estava em el ventre de tu mamá. Deus te ama e te cuida, queridos. Muitas vezes somos nós outros que por causa do dia a dia, de trabalho, de tantas coisas que hacemos, não consideramos a presença de Deus. Pero Ele te contempla desde o ventre. Aleluia! Aleluia! Outro texto maravilhoso também, o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1. El Senhor me chamou desde o ventre de minha madre. Tu me encontra mi nombre desde antes que eu nasciera. Aleluia! Que maravilhoso isso! Antes de tu nascer, Deus tinha tu nome em conta. Tinha planos e propósitos para ti. Tu já era importante para Deus. Antes de respirar esse aire, né? Porque o bebê ele começa a respirar depois que nasce. Pero antes de tu respirar esse aire, Deus já te tinha em conta. Aleluia! Que Deus grandioso e poderoso. Amém? Outro texto também cá, o apóstolo Pablo em carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. El Senhor me chamou desde o ventre de minha madre. Tu encontra mi nombre desde antes que eu nascera. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Amém. Sabemos, queridos, quando miramos, por exemplo, o livro de Gênesis, o livro da criação, se nos comunica que somos e fomos criados em imagem e semelhança de Deus.
Não é assim? Então, Deus está presente em nossa criação. Ele é de hecho nosso Criador. Somos obra das manos de Deus. E por isso, queridos, vemos a vida como algo santo e um dom de Deus. E não deve ser manchado, queridos, não deve ser sacado a vida de uma pessoa. Amém? Por decisões de los hombres. Então, por isso, queridos, o Ministério Verbo de Vida se posiciona de maneira clara e direta contra o aborto. Amém? Amém? Porque consideramos esses princípios e consideramos a vida como um dom de Deus. Então, se eu entendo isso, eu não posso dar meu voto a pessoas que eu sei que vão aprovar leis que são contra, que não valoram a vida de Deus, a vida de um ser. Por quê? Porque vão considerar o que os cientistas falam, não, pero a vida vai começar depois do nascimento, e não é assim. Amém. Então, o verbo de vida se coloca, además, como um faro de amparo, listo para ajudar e socorrer a todos os que passaram por situações mais problemáticas e difíceis, porque há circunstâncias, queridos, que são difíceis. Amém? Por exemplo, uma pessoa que está embaraçada, uma mulher em caso de um estupro, de uma situação muito delicada na vida, existem muitos temas e muitas situações que estão involucradas em estas questões. Então, queridos, valoramos a vida e somos claramente contra o aborto. Amém? Outro valor, a questão do matrimônio e família. Entendemos que Deus criou a família, ou criou o homem e a mulher, para que através do matrimônio, amém, de um homem e uma mulher, a família pudesse ser idealizada de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Creemos, queridos, em la criação do homem e de la mulher por Deus para o crescimento, multiplicação e formação de la família. O matrimônio, queridos, é o reconhecimento formal de la união de um homem e uma mulher ante Deus e los hombres. Amém? Por meio do matrimônio. Aleluia. Acá em Gênesis, em capítulo 12, versículo 24, está escrito: por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre para unir-se com sua esposa, e ambos serão uma sola carne. Então, o homem e a mulher têm igual valor ante Deus como indivíduos, pero han sido dotados por Deus em sua criação de perfis biológicos e genéticos distintos. Amém? Esse é todo um tema que existe hoje em dia, porque há pessoas que estão defendendo e crendo que um homem, um ninho, né, não nasce homem ou mulher. Não é? Eles vão se identificar quem são depois. E não é assim. O homem nasce homem, a mulher nasce mulher, assim como Deus lo criou. Amém? Aleluia. Com relação a esse tema, por exemplo, do sexo, amém? A palavra de Deus também nos aclara com relação a isso. Então, o ambiente de matrimônio é o lugar adequado para o exercício da vida sexual que foi criado por Deus para fortalecer o vínculo conjugal, geração de filhos e deleite de los cônjuges. Amém? Fuera del matrimonio, el sexo perde su propósito y expone a los practicantes a las inseguridades y consecuencias de una vida de pecado. Então, a palavra, queridos, também é muito clara com relação a esse tema. Podemos ver, por exemplo, acá na primeira carta de Pablo a los Coríntios, em capítulo 7, versículo 12. Pero a causa de las fornicaciones, cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido. Em la carta aos Hebreus, em capítulo 13, versículo 4, também está escrito: todos vocês devem honrar seu matrimônio e ser fieles a seus cônjuges, pero a los libertinos e a los adúlteros los juzgará Deus. Né?
Então, entre outros textos que a Bíblia habla acerca de este tema. Quando pensamos em esse tema da homossexualidade, enquanto ao homossexualismo, digamos assim, e a las demás distorsiones de la sexualidade, não encontramos lugar para eles em la palavra, em la criação de Deus, sendo uma deturpação que ganhou lugar quando o pecado entrou em el mundo. Bem? Porque Deus não criou isso. Isso é uma deturpação do pecado. Nadie nasce gay ou lesbiana, pero qualquer que se encontre em essa condição pode ter sua vida transformada por la prática de la palavra. Amém, queridos? Enquanto a los homossexuais, queridos, uma coisa quero deixar muito claro acá para vocês. Eles são bem-vindos para visitar nossas igrejas, pois é aqui onde podem ter seus comportamentos confrontados e transformados por la poderosa palavra de Deus, para que eles possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para suas vidas. Amém? Isso não significa que concordamos com suas ações, pero as portas da igreja, queridos, estão abertas para qualquer que queira chegar cá e receber a palavra e deixar ser transformado pelo poder que há na palavra. Estamos aqui para isso. Jesus vindo para isso. Amém? Para o pecador, para aquele que necessita. Não é para os buenos. Porque os sanos, queridos, não necessitam ir ao hospital. Vai ao hospital quem necessita de uma ajuda para algo. Não é assim? Então todos necessitam, queridos. Todos necessitam de ajuda. Então, amamos indistintamente a todas as pessoas. Sin embargo, não aprobamos o pecado de estas práticas sexuais equivocadas e queremos ser canais da bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Já vi testemunho de pessoas, homens e mulheres, que tinham essas práticas em suas vidas, pero cambiaram por el poder de la palavra e do Espírito de Deus. É possível, sim, queridos, que queira ir para Deus, sua vida pode ser totalmente cambiada. Amém? Quem hace isso não é o pastor, é Deus, é o poder de Deus. E por fim aqui, com relação a esse tema, não li acá esse texto, mas eu vou seguir que faltam umas coisas. Com esse tema de las drogas, né, e suas tentativas de descriminalização. Las drogas, elas são narcóticos que privam del perfeito discernimento, como também provocam uma dependência condenada por la palavra de Deus. Amém? Sabemos que temos que ser guiados por el Espírito. E se tabaco, qualquer droga, qual seja, ela vai perder sua faculdade de pensamento, de ser guiado por el Espírito. Então, Pablo, em sua carta aos Efésios, nos instrui taxativamente contra a embriaguez e nos estimula a depender do Espírito de Deus. E podemos, queridos, recorda que o Espírito de Deus é nosso ajudador. Ele vai nos ajudar em aquilo que é difícil. Para alguns, queridos, podem estar involucrados em coisas que, digamos assim, lhes custe mais se livrar de um vício. Pero é possível, porque tu tienes o Deus Todo-Poderoso contigo. Amém? Então, é unânime que o consumo e o tráfico de drogas han assolado e destruído a inumeráveis famílias. Amém? Vemos famílias destruídas por causa disso. Eu, queridos, particularmente posso falar de minha família, de minha vida. Meu papá, ele era alcoólatra, ele tomava todos os dias. E eu sei como é difícil, eu fui criada com isso. Eu sei como é difícil a infância de um ninho, onde tu tienes isso em tua casa todos os dias. E como custa a dependência de las drogas. Então, nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus, e a Bíblia nos exorta claramente a ser responsáveis e cuidar de este dom, deixando de lado as práticas ilícitas e pecaminosas que podem atentar contra nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Acá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Está de acordo?
Ya. ¿O no sabéis que los injustos no herdarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aleluia. Pero sepa de uma coisa, queridos. Há luz e solução para a vida de qualquer. Isso não é um fim para uma pessoa. Se qualquer está em uma condição, há solução para a tua vida. Deus é poderoso para te sacar de qualquer circunstância ou qualquer pessoa. Por pior que esteja, queridos. Deus pode restaurar a vida. Agora, o que uno tem que fazer? Querer. Porque Deus só vai hasta onde você permita que Ele vá em tua vida. Amém. Deus não vai fazer nada por la imposição em tua vida. Então, queridos, o Ministério Verbo de Vida se posiciona contra a despenalização do uso de las drogas. Por que isso? Porque há uma tendência a nível mundial, queridos, de uma liberalização de las drogas. Em verdade, acá em Chile é mais do que em Brasil. Em Brasil não é permitido o consumo de drogas nem de marihuana, nem para uso personal. Acá em Chile é liberado para uso personal, pero em Brasil não. Pero a tendência é a liberalização nesse sentido e nós outros não concordamos por todos esses fatores que já vimos e hablamos acá e das consequências que isso traz para a família. A atual legislação de Brasil vela por isso e eles têm lutado, aqueles que são cristianos, para que não tenham câmbios em estas leis. Então, estes são pilares, né? Que o Ministério Verbo de Vida considerou os principais e os que têm entrado mais na temática política, amém? São 4 de nossos valores e pilares que temos como ministério e esses foram elegidos para estar em este guia. Por isso, queridos, porque eles têm sido tema de debate e de políticas, de leis sendo hechas que vão contra esses princípios e valores que creemos e podemos fazer algo. Você pode fazer algo com tu voto, amém? Nunca pense, é só me voto, pero me voto, tu voto de aqueles que são cristianos, todos juntos, hace sim a diferença, amém? Aleluia. Então, queridos, esperamos que esses princípios possam guiar-nos a tomar melhor decisões. Eu queria bem rapidamente acá falar sobre alguns temas importantes em contexto eleitoral que também essa cartilha aborda, como, por exemplo, o comportamento da igreja. Já falei um pouquinho a respeito disso. Da igreja, queridos, se requer em esta estação a demonstração de muita seriedade, né, e madurez de como lidar com esses temas. Necessitamos ter claro que nosso propósito de ser como igreja, amém, se basa na palavra de Deus. E nosso propósito é proclamá-la e a los perdidos e a todos aqueles que necessitam. A igreja como instituição não deve buscar interferir no processo eleitoral com posturas partidárias, nem direcionar direta ou indiretamente a liberdade de voto de cada pessoa tem garantizada. Então, como instituição, não cabe a uma igreja ter essa postura, porque o voto é secreto e livre. Amém? Cada fazendo sua própria eleição. Então, uma igreja não tem candidatos oficiais, pero nosso papel consiste solamente em la educação política e el desarrollo de la consciência crítica de los creyentes de acordo com os princípios de las Sagradas Escrituras. Amém?
Com respeito, queridos, outro tema que é bastante abordado também em El Guia é as diferenças de opiniões. Acá em Chile, eu vejo que esse tema de política é bem mais tranquilo do que em Brasília. Em Brasília é todo um tema, é muito conflito com relação a isso. Pero como cristianos, queridos, devemos respeitar as pessoas que pensam de maneira diferente da minha. Porque estamos em um país que é livre, temos esse direito na Constituição. Então, assim como eu tenho essa liberdade de exponer meu pensamento, o outro também tem. Amém? E o conflito empieza quando um quer imponer sua maneira de pensar ao outro. Então, se algo passa assim, queridos, não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Devemos respeitar. Amém? Cada um tem seu livre albedrío. Aí, aquele pensamento, como falei para vocês, que minha liberdade só chega hasta onde começa a liberdade do outro. Então, necessitamos respeitar não só a outras pessoas, sino também suas ideias, suas crenças e seus pensamentos. Cada um é livre. Amém? Isto, agora entenda, não significa que eu deva conformar-me com o comportamento ajeno. Amém? Sino que só quer dizer que o amor de Deus sempre será a palavra final. Amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo também. Temos que considerar isso. Então, a palavra de Deus nos dá liberdade para tomar nossas próprias decisões e esse é um direito de todos. Podemos evitar muitas coisas com isso. E hasta porque, queridos, vamos estar como cristianos e como filhos de Deus, dando um mau exemplo se não temos uma postura como nos corresponde. Com relação a esse tema, cá em Colossenses 3:15, que o coração de ustedes governe a paz de Cristo, la qual foram chamados em um solo corpo. Esse tema, queridos, das redes sociais é bastante delicado também, porque como cristianos devemos sempre recordar que a palavra de Deus espera de nós outros um certo comportamento, conduta e decoro, queridos, presencialmente, online, seja como seja. Hoje em dia, queridos, muitas empresas, as grandes empresas, quando vão contratar um funcionário, sabe qual é a primeira coisa que fazem? Mira tus redes sociais. Porque vai falar um pouco de quem tu eres. Então, quem somos? Sabe que nossas redes sociais vai demonstrar um pouco de quem somos. Então, temos que estar tomando cuidado com aquilo que estamos compartilhando. Aquilo que estamos reacionando, né? Em português é curtindo. Aquilo que estamos postando. Amém? Isso é bem importante. Então, isto se aplica tanto ao mundo físico como ao virtual. Acá em Filipenses, em capítulo 2, 14 e 15, está escrito: hágalo todos sem murmurações nem peleas, para que sejam irrepreensíveis e sencillos, inchachables, hijos de Deus, em meio de uma geração maligna e perversa, em meio de la qual ustedes resplandecem como o quê? Aleluia, somos a luz del mundo. Amém? Estamos aqui para iluminar, para levar luz às pessoas. A luz está na palavra de Deus. Então vamos ter cuidado. Isso significa que eu não posso compartilhar nada de política? Não é isso, queridos. Pero que tenha cuidado, porque há muito o chamado fake news, né, ou notícias falsas, né, que se publicam e como eu posso estar compartilhando algo que não é verdadeiro. Como cristiano, não me corresponde. Amém? Aleluia. Então, conselhos que damos para vocês. Devemos cultivar uma boa reputação, manter o bom testemunho, evitando palavras torpes, inadequadas, discussões inapropriadas, disputa por divisões e facções, já que estas configuram obras de la carne. Amém? Acá em 1 Pedro está escrito, ao contrário, honrem em seu coração a Cristo como Senhor e mantenham-se sempre listos para defender com mansedumbre e respeito ante aqueles que lhe pidam explicações da esperança que há em vocês. Amém? Se tu defende um princípio e um valor e vai contra o de outra persona,
tenha mansedumbre para defender. Você tem que defender mesmo o que você crê. Agora, haga isso com mansedumbre e com amor. Amém? Podemos permanecer firmes em lo que creemos. Agora, como vamos a ser? Esse é o tema. Amém? Amém. Outros temas, queridos, que são abordados também esse guia também, ele traz orientações também, não vou falar acá disso hoje que não corresponde, para pastores que queiram ser candidatos, autoridades em la igreja, propaganda eleitoral e principalmente esse tema de lá fake news, amém? Outros conselhos, evite reacionar, né, ou curtir lo que não está de acordo ou lo que mancha tu caráter cristiano. Não comente com o fim de herir a outras pessoas. Bom conselho, sim ou não? No que não te involucres em discussões que só alejan a las famílias. Comporta-te de maneira digna, lleno de humildade, mansedumbre e paciência, sostenendo uns a los outros em amor. Cuidado com as fake news ou notícias falsas, porque só é o que há, queridos, e como há. Então, o voto, queridos, é importante. O voto é uma espécie de poder que se constitui alguém. Que sério isso? Já pensou? Tu está lá votando, tu põe tu voto em lá urna e tu está dando um poder a uma pessoa para te representar. Então não pode ir votar, queridos, ou eleger de qualquer maneira. Estou dando um poder de representação em nome para esta pessoa. É algo bastante sério. Amém? Amém. Aleluia. O voto é obrigatório. Antes acá em Chile não era, né? Isso a hora que está sendo obrigatório. Em Brasília sempre foi obrigatório, né? Pero isso é minha opinião personal. Já, se pode dar minha opinião personal, eu encontro isso muito bueno. Eu creio que há que votar sim. Eu creio que as pessoas têm, porque há aqueles que não querem, não vou votar porque isso ou por isso, e as coisas se quedam piores, né? Eu creio que isso é algo muito bueno, amém? Porque isso é algo correto que deve ser hecho, amém? Então devemos recordar que não só estão elegendo a los gestores e legisladores, sino sobretudo reflejando seus valores e crença através de suas eleições. Amém? Amém? Então, quando tu está votando, queridos, não é somente elegendo uma pessoa. Tu está refletindo valores e princípios por meio de seu voto. Acá em Êxodo 18, 21, vamos dar para vocês acá esse conselho que foi dado por el suegro de Moisés. E ele disse: además, escorre tu de entre todo el pueblo varones de virtude, temerosos de Deus, varones de verdade, que aborreçam a avarícia, e põe-los sobre el pueblo por jefes de milhares, de centenas, de 50 e de 10. Amém? Então vamos ver os valores que as pessoas têm. E aí sim vamos tomar nossas decisões em esta eleição. Somos representantes de Deus aqui na terra. E como filhos de Deus devemos tomar decisões que reflitam seu caráter. Amém? A igreja é luz, queridos. Como eu falei para vocês, acá em la logo del verbo de vida há um faro acá. Amém? Somos a luz do mundo e sendo luz, necessitamos reflejar essa luz durante o processo eleitoral que estamos vivendo. Como faro, somos responsáveis de reflejar a luz de nosso Deus através de los princípios e valores da palavra de Deus. Amém? Nos corresponde a cada um de nós outros o prudente exercício de nossa cidadania, que é um direito inacessível, intransferível e inegociável. Como cidadãos, somos diretamente responsáveis pelos destinos e o progresso de nosso país e nossa cidade. Acá eu trago um pensamento deste homem de Deus chamado Charles Capps. Ele escreveu acá esse livro, quando Jesus ora através de ti, e ele disse: "El pueblo de Deus recebeu autoridade
para orar e interceder por las naciones. Necesitamos receber direção de Deus e logo devemos votar para poner em el governo a la gente de Deus. Se não hacemos isto, os impíos ocuparão os cargos del governo. Devemos exercer nosso direito em la tierra. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para ti, pero não necessita me responder já. Só para tu reflexão. Já oraste para elegir tu candidato? Já perguntaste a Deus em quem tu vai? Sabe que Deus vai te mostrar? Não se deixe levar, queridos, por aparência, ou por isso, ou por aquilo. Amém? Ser guiado por el Espírito. A Bíblia habla que os que são de Deus são guiados por el Espírito de Deus. A primeira coisa que temos que fazer é buscar de Deus, Senhor. Me mostra as opções que há. Quem tu me direciona? Porque eu posso conhecer algo sobre a pessoa, mas Deus tem todo o conhecimento. Amém? Então, pensa nisso. Ora, busca de Deus a direção. Não sei aquilo que tu queira, porque tu pode se surpreender. Deus pode te dar a direção de voltar por uma pessoa que não era o que tu estava pensando. E aí? Tu vai seguir com tua direção ou prefere obedecer a Deus? Amém? O conselho do Ministério Verbo de Vida que deixa para nós outros. É necessário que o voto seja um reflexo de los princípios bíblicos e a nova natureza implantada em cada creyente. Amém? Amém. Pode se quedar de pé, por favor. Aleluia. Padre, graças te dou, Senhor, porque tu palavra nos iluminou, Padre, com relação a esse tema, a esses valores e esses princípios que são tuyos, Padre. Não és de homem nenhum, pero são tuyos. E queremos, Padre, verdadeiramente que nossa luz refleje na vida de las pessoas, que nossas decisões reflejem valores e princípios estabelecidos por ti. Eu oro, Padre, por cada de los que acá hacen parte de esta igreja Verbo de Vida acá em Coronel, para que tu Santo Espírito os guie, Padre, em nome de Jesus. Que tu pode guiá-los, Senhor, a cada um de eles em suas decisões, que é algo personal, livre. Que tu Santo Espírito los guie, Padre, porque solamente tu, Senhor, tienes todo o conhecimento. Que tu sabedoria venga sobre suas vidas, Senhor, em esse momento, para suas decisões, em nome de Jesus. Amém?